A Bíblia diz que o meu rei é o rei dos judeus. Ele é o rei de Israel. Ele é o rei de justiça. Ele é o rei da história. Ele é o rei do céu. Ele é o rei da glória. Ele é o rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Este é o meu rei. Me pergunto se você o conhece. Meu rei é um rei soberano. Nenhum tipo de medida pode definir o seu amor ilimitado. Ele é continuamente forte, Ele é inteiramente sincero, Ele permanece para sempre, Ele é imortalmente gracioso, é imperialmente poderoso, Ele é imparcialmente misericordioso. Este é o meu rei Yeshua. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador do pecador, Ele é a peça central da civilização, Ele vive em si mesmo, Ele é augusto, Ele é o único, Ele é sem paralelo, Ele é sem precedentes, Ele é supremo, Ele é preeminente, Ele é a sublime ideia na literatura. Ele é a mais alta personalidade na filosofia. Ele é o problema supremo na alta crítica. Ele é a doutrina fundamental da teologia verdadeira. Ele é o único qualificado para ser um salvador totalmente suficiente. Me pergunto se você quer conhecê-lo hoje. Ele é o milagre do século. Ele é o único capaz de suprir todas as nossas necessidades simultaneamente. Ele supre força para o fraco. Ele está disponível ao tentado e ao atribulado. Ele se compadece e salva. Ele guarda e guia. Ele cura o doente. Ele limpa o leproso. Ele perdoa pecadores. Ele absolve devoradores. Ele liberta os cativos. Ele defende o fraco. Ele abençoa o jovem. Ele serve ao desafortunado. Ele honra o velho. Ele recompensa o diligente e embeleza o humilde. Você o conhece? Você conhece Yeshua? Teu é o reino, o poder e a glória. Todo o poder pertence ao meu rei. Nós ouvimos falar de poder negro, poder branco, poder verde, mas o poder é de Deus. Teu é o poder, tua é a glória. Tentamos conseguir prestígio, honra, glória para nós mesmos, mas a glória é toda dele. Teu é o reino, teu é o poder, a glória para sempre, sempre, sempre. Quão longo é isso? Sempre, sempre, sempre. E quando você passar por todos para sempre, então é o amém. Este é o meu rei. Senhor Deus e Pai, o Senhor é um Deus tão grande, vivo, maravilhoso. É um Deus perfeito, é santo. O Senhor é um Deus que nos ajuda tanto, Pai, todos os dias, renovando em nós, ó Pai, pela manhã, suas misericórdias, dizendo em nossos corações assim: não desisti de você ainda, não vou desistir, fui eu que te criei, foi eu que te ajudei até aqui. Nós confiamos no Senhor, nós acreditamos em Ti e estamos aqui, ó Pai, neste momento, separados do mundo, das coisas que os nossos corações tínhamos preocupação, estávamos pensando até entrar aqui na sua casa de oração, e que neste momento, ó Pai, estamos à sua disposição para nos alimentarmos espiritualmente e definitivamente, ó Pai, ajustarmos algumas coisas que existiam de dúvidas em nossos corações, incredulidade. Nós vamos aqui nos colocar, ó Pai, à disposição de aprender com o Senhor e de fato entender o que o Senhor quer dizer aos nossos corações quanto vem ao Teu reino. Quando pensamos em reino, ó Pai, nós sabemos que o Senhor é Rei e é um lugar, ó Pai, que é perfeito. É um lugar, ó Pai, exclusivo, um lugar santo. Então nós queremos, ó Pai, ser um servo segundo o seu coração para vivermos contigo no teu reino. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado pela presença do pastor Nino aqui, onde o Senhor é valorizado, para trazer para nós a continuidade desse aprendizado que o Senhor quer
trazer aos nossos corações, e que o Senhor nos use, ó Pai, também, porque sabemos que amanhã, quando termina este congresso, fica a nós a responsabilidade lá fora, como cidadãos do céu, em batalhar e enfrentar este mundo tão corrompido. Mas que nós, esses 3 dias, ó Pai, estamos exclusivos para aprender com o Senhor como é ser um cristão, representante do Reino, neste mundo jaz do maligno. Obrigado, ó Pai, por essa oportunidade ímpar, reconhecemos mais uma vez que o Senhor tem nos dado mais do que merecemos. E obrigado por essa oportunidade. Essa oração que eu faço em nome do Filho amado de Jesus. Amém.
Muito bom ser recebido por amigos, assim, e fazer novos amigos. Este início de ano conheci a Letícia, conheci o Thiago um pouquinho mais de perto, muito bom. E eles tiveram a ousadia de me convidar junto com o Regis para falar nesse congresso. Eu fico muito tranquilo quando eu falo congresso, que os preletores que vêm antes e depois são muito melhores. Então, tudo que eu falar de heresia hoje, alguma coisa, o pastor Jandre conserta amanhã, a Carmen daqui a pouco vai consertar, então eu estou muito à vontade. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, no livro de Mateus, Mateus capítulo 5. Porque o tema do nosso congresso é Venha o Teu Reino, e a nossa proposta é viver uma vida tão bonita que agrade o Senhor do Reino, que é o nosso Deus eterno. Ele que nós precisamos agradar. E quando a gente pensa em viver os valores do Reino, a gente pensa numa vida como a nossa, e vocês são jovens, e nunca foi tão difícil ser jovem como nos dias que nós vivemos. Então, para viver o que a gente vai ler agora no texto, vocês precisam ser heróis. E eu acredito muito em jovens que possam ser heróis na sua geração. Jovens que possam viver essa proposta de Mateus, capítulo 5, 13 a 16, que está lá no sermão mais famoso de Jesus, o Sermão do Monte. E é o Sermão do Monte que vai dar base para as conversas desde ontem, né, que já aconteceram, a partir do final do congresso, nesse entendimento de que precisamos viver em santidade para agradar o Senhor do Reino, que é o nosso Deus. Mateus capítulo 5, do verso 13 até o verso 16, diz assim. Deixa eu colocar em pé, gente. Você está meio cansado, você já vai descansar um pouquinho. Jonathan, adorei a canção. Deus te abençoe, viu? E eu peguei o uhu. Não determinado com o pastor Jandre, mas muito bom. Show. Ótimo, pastor, eu ouvi. A partir do verso 13. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estás nos céus. Quero orar mais uma vez. Pai, quando lemos a Tua Palavra, nosso coração se enche de temor e tremor e de muita expectativa de vivermos a Tua Palavra, Senhor, num mundo em que jaz no maligno, como já foi dito aqui nesta tarde, e é tão difícil a gente viver esses valores do reino do Senhor, neste mundo que caminha com passos muito acelerados para o seu final. Nós acreditamos que nós estamos vivendo dias muito perto desses últimos dias que a Tua Palavra descreve com tantos detalhes. E eu peço, Pai, que Tua Palavra, como tem sido pregada desde ontem, focando no reino, focando nos valores do reino, que a Tua Palavra possa nos alcançar nesta tarde também, Senhor. E eu quero Te agradecer pelas pessoas que estão aqui. Eu não estou preocupado com as que não vieram. Eu estou muito feliz pelas que estão aqui, porque eu entendo que o Senhor deseja falar com elas, assim como deseja falar comigo, através da Tua Palavra, Pai, que é um manual, uma bússola de conduta para a gente nesse mundo impiedoso. Nos ajude, Senhor, a viver os valores do reino e nos ajude, Pai, a sermos jovens heróis na nossa geração. É o nosso desejo, Pai, é a nossa humilde oração. Nós a fazemos nos méritos do nome santo, bendito e precioso de Cristo. Amém, amém. Pode sentar. Eu vou pedir a ajuda do Caleb. Eu disse para vocês que quem é capaz de viver esses valores do reino, de Mateus capítulo 5, 13 a 16, que diz para nós que a gente precisa ser sal e luz
quem é capaz de viver como jovem esses valores no mundo que nós estamos vivendo, são heróis. E por que eu chamo de heróis? Porque heróis são homens e mulheres de Deus que vivem os valores do reino de Deus numa sociedade divorciada de Deus. Qualquer pessoa que vive os valores do reino de Deus numa sociedade divorciada de Deus como a nossa são heróis. Heróis. Heróis são pessoas comuns, como eu e você. Pessoas que têm fragilidades, como eu e você. Na oração ali no gabinete, o Tiago fez uma oração muito bonita. E ele disse: Senhor, nos perdoa porque nós somos pecadores. Quando eu falo de heróis, eu não falo de super-heróis que não têm falhas, porque a Bíblia fala de pessoas como eu e você, de carne e osso, que são chamados de heróis, mas que cometeram falhas. Onde é que está o grande relato de heróis na Bíblia? Hebreus capítulo 11. A galeria dos heróis da fé. Não há sequer um dos nomes que ali são mencionados que não tenha cometido um erro, uma falha. A gente tem Davi, que começou muito cedo a experimentar essa história com Deus na sua tenra idade, na sua tenra juventude, mas foi um homem que cometeu falhas. Mas foi um herói. Por quê? Porque heróis são pessoas comuns que experimentaram uma fé incomum no Deus do impossível. Nós podemos ser essas pessoas. E eu sempre me perguntei, quando eu lia Hebreus capítulo 11, por que é que Deus escreveu essa história para nós? Porque há um relato num capítulo longo de Hebreus capítulo 11 para falar de gente que a Bíblia considera como heróis. Por quê? Por que Hebreus capítulo 11 existe? Porque Hebreus capítulo 11 existe não para nos impressionar, mas para nos incentivar, nos encorajar a viver uma vida como esses homens viveram. Porque eles tinham fé. Uma fé incomum. Por isso que eles estão lá. Eles foram heróis porque eles tinham fé. E hoje eu vou pedir a sua liberdade, porque eu não vou usar um texto da Bíblia só. Eu vou usar a história de super-heróis da fantasia, que você conhece, que eu conheço. E eu vou fazer um contraponto da história desses heróis, e vou ler a história desses heróis com as lentes do Evangelho, e vou mostrar para você como é que esses heróis, à luz do Evangelho, podem nos ensinar a ter essa mesma fé que aqueles super-heróis do passado, homens e mulheres que Deus usou, para que a gente viva nessa sociedade divorciada de Deus, sendo jovens heróis da nossa geração. Esse é o tema da nossa fala. Jovens heróis nesta geração. Quantos aqui gostam dos heróis da Marvel, os Vingadores? Eu não. Opa, não estou sozinho. Pode passar. Quantos gostam dos heróis da DC, da Liga da Justiça? Eu não. Eu também. Assisto todos os filmes. E hoje eu vou falar de super-heróis, mas eu vou terminar falando do vilão. O maior vilão da história da Marvel, que é o Thanos. E eu quero pensar com você que eu e você nos parecemos com Thanos em algumas vezes. E por isso nós não conseguimos ser heróis na nossa geração. Tá bom? Essa é a proposta. Caleb, me ajuda, Caleb. Aí. Gente, essa turma, eles não existem, ok? Existem só no nosso imaginário coletivo. São heróis da fantasia, mas que muito nos ensinam a viver a nossa vida tendo uma consciência de que precisamos viver essa vida com os valores do reino de Deus para agradar o Senhor do reino, que é o nosso Deus eterno. E eu quero olhar para alguns desses personagens. Eu trouxe aqui 7 grandes heróis para a gente olhar um pouquinho a história deles. E esses heróis, eles têm muito para nos ensinar no chão da vida. E eu quero começar falando do primeiro. Pode passar, galera. Isso, é o Hulk. Eita, qual é o nome do Hulk mesmo? Do personagem da vida do Hulk? Bruce? Isso, Bruce Banner. Ok, o Banner, ok? Conhecem bem. Legal. Ó, o Hulk. Tudo que leva o Hulk tudo que faz o Hulk
essa frase melhor para a gente não cair num erro que a gente cai com ele. O que leva o Hulk a vir à tona é a sua capacidade de ficar com raiva das coisas. Quando ele fica com raiva e quando ele fica irado, ele vai se despertar. Esse monstro verde é um cientista, o Dr. Bruce, ele vem à tona nele quando o Bruce fica com ódio, fica com raiva. Se você prestou atenção nas duas últimas edições dos Vingadores, e mais no Thor Ragnarok agora, o Hulk está começando a controlar a sua raiva. E ele está deixando que, somente num caso em que ele precise de fato se transformar, ele se transforma. Não era assim no início. Quando ele ficava com raiva, ele explodia. Agora ele está começando a contornar. E isso para nós é importante. Sabe por quê? Porque nós precisamos lidar com as nossas emoções. E quando a Bíblia fala de emoção, que a gente precisa ter o controle sobre ela, essa palavra grega para emoção, lá em Gálatas, eu vou pedir já para o pastor Jean ler para mim, Gálatas capítulo 5, verso 19 a 21, e Gálatas 5, 23, a expressão no grego para emoções tem a ver com o controle do seu temperamento e tem a ver com o controle dos seus impulsos sexuais. A mesma palavra tem a ver com essas duas coisas. A gente tem que controlar o nosso temperamento, a gente não pode ser explosivo, a gente não pode viver com raiva, a gente não pode se transformar num Hulk. A gente precisa ter controle sobre isso. E a gente precisa ter controle sobre os nossos impulsos sexuais. Ok? Olha, abra a sua Bíblia aí, vamos acompanhar. Gálatas 5, 19 e 21. E Gálatas 5, 23. Nós vamos falar de uma vida sem controle. E uma vida sem controle vai produzir as obras da carne. E essas obras da carne, elas são terríveis. Essas obras da carne só não serão produzidas se nós tivermos o controle do Espírito Santo em nós através de um fruto que se chama domínio próprio. Com o domínio próprio, a gente lida com o nosso temperamento explosivo e a gente vai lidar com as tentações sexuais. Vou pedir a ajuda do pastor Jean, amém? Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme e ira, esforço constante para conseguir o melhor para si próprio, queixas, críticas, dissensões, facções. As invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: o que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Continua. 23. Mansidão e domínio próprio. E aqui não há conflito algum com as leis judaicas. Maravilha. Olha só, olha o contraponto. Gálatas 5, 22 e 23. Vamos ver o 22 também. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Mansidão e domínio próprio. Veja, tudo o que está falando nos versos 19 até o verso 21 tem a ver com uma vida que não tem a direção do Espírito Santo, e por não ter a direção do Espírito Santo, ela vai produzir essas obras da carne. Coisas terríveis, que muitas vezes nós fazemos. E que a gente precisa ter o controle sobre essas coisas. Como é que a gente tem o controle dessas coisas? É quando a gente, em primeiro lugar, deixa o Espírito Santo dirigir a nossa vida, e através da direção do Espírito Santo, ele vai produzir em nós o que a Bíblia chama do fruto do Espírito Santo. São aspectos de uma vida dominada pelo Espírito Santo de Deus. Um desses aspectos é a questão do domínio próprio. E a gente precisa ter domínio próprio. Por quê? Porque com o domínio próprio, a gente vai controlar as nossas emoções. É muito ruim, gente, domingo
domingo eu falei na igreja, lá em César, que uma pessoa que ela não consegue controlar o seu temperamento é uma pessoa que não experimenta felicidade interior. Ninguém consegue ser feliz com um temperamento colérico e explosivo, que não consegue controlar. Nós temos jovens que não conseguem ser heróis na sua geração, porque eles mal conseguem dominar o seu temperamento. São pessoas coléricas, são pessoas azedas, são pessoas que são muito impulsivas. E gente impulsiva, gente que vive sempre tomando decisão à luz dos seus impulsos, são pessoas que não conseguem viver com felicidade, e pior, não conseguem colaborar com a felicidade alheia. Ou seja, quem anda com a gente não consegue ser feliz porque nós somos pessoas coléricas, que se iram facilmente, que explodem facilmente. O Hulk, ele explode para tentar fazer alguma coisa para o bem. Mas quando nós temos pessoas que não conseguem controlar o seu temperamento, nem sempre a gente vai explodir e não vai ferir os outros e nem a nós mesmos. Nós vamos nos ferir e vamos ferir outras pessoas. A gente precisa pensar nisso. Precisamos ter domínio próprio, sim. Precisamos ter domínio próprio quando o assunto tem a ver com os nossos impulsos sexuais. Preste atenção, olha para mim. Não existe hormônio gospel, gente. Não existe. Quando a gente se converte, os nossos hormônios eles não se converteram. Por isso a gente vai lutar. Lutar contra as tentações sexuais, lutar contra os nossos impulsos sexuais. Os impulsos sexuais, eles não são pecados. Deus nos criou dotados disso. O que é pecado é eu dar vazão a esses meus desejos, a esses meus impulsos. Por isso eu tenho que ter domínio próprio. Preciso controlar os meus impulsos. E isso é uma situação que pega, especialmente para os homens. Por quê? Porque como a gente geralmente se atrai por uma mulher? Através da nossa visão. A gente olha, a gente cobiça e a gente imagina. Se eu não tiver domínio próprio, eu não vou policiar os meus olhos. Jó capítulo 31, verso 1. O que Jó fala para Deus? Palavra linda. Eu fiz um acordo com os meus olhos para não olhar para uma donzela, para uma mulher com um olhar impuro. Eu preciso ter esse domínio próprio. Você precisa ter esse domínio próprio. Às vezes você está andando na rua, passa uma menina de mini saia. Aí você olha, porque os seus olhos naturalmente eles vão levar a olhar. Mas quando você olha na segunda vez, você não olhou naturalmente, você olhou desejando. E quando a gente olha desejando, a gente não está controlando os nossos impulsos. A gente precisa controlar. Lembro de ter falado isso para um adolescente, aí ele olhou assim: pastor, quer dizer então que o problema é a segunda olhada? Eu falei: o problema é a segunda olhada, a primeira é natural. Ah, então beleza, pastor, eu vou caprichar na primeira então. Nada disso, gente. Tem que ter domínio próprio, certo? Porque o domínio próprio vai controlar esse olhar impuro, vai controlar os meus pensamentos. Você está assistindo um filme, passa uma cena, você precisa ter domínio próprio. Eu preciso ter domínio próprio. Nós precisamos ter domínio próprio para controlar as nossas emoções. Se a gente não lidar assim, nós vamos ter problemas na nossa vida. Nós seremos um Hulk em erupção. Vamos fazer isso e vamos cometer muitos erros. E quando fizermos isso, nós não estaremos vivendo os valores do reino. Porque para viver os valores do reino, eu preciso ter um temperamento controlado pelo Espírito Santo de Deus. Não se esqueçam disso. Jovens heróis nessa geração são jovens que se deixam controlar pelo Espírito Santo. Não pelo seu temperamento colérico,
Essa turma que chega assim, pastor, meu pai era baiano, a minha mãe era pernambucana, paraibana, retada, é por isso que eu sou assim. Eu sou irado, eu sou colérico. Primeira pergunta que a gente tem que fazer: você nasceu de novo? Se você nasceu de novo, quem é seu pai? Porque um filho de Deus precisa se parecer com Jesus. E Jesus disse que a gente precisa ser pacificador, não ser aquelas pessoas que estão sempre iradas, estão sempre fazendo as coisas com brutalidade, com agressividade. Sabe, gente, existe uma ONG em São Paulo que era especializada em violência doméstica para evangélicos. Atendem mulheres evangélicas que são agredidas pelos seus maridos. Alguns desses maridos são diáconos de igreja, são líderes de igreja, que batem em mulher. E eles falam isso, que batem, porque a mulher tem que ser submissa. Como elas não são, elas têm que apanhar. Gente assim não aprendeu nada sobre o Evangelho de Jesus. Nada. Se a gente não é capaz de entender no exemplo de Jesus que a gente precisa dizer não para a violência, e violência contra as pessoas que nós, uma vez diante do altar, juramos proteger e cuidar, nós não entendemos nada do Evangelho. Gente assim não consegue ser herói na sua geração. Então, meninas, se você está namorando e o teu namorado gosta de pegar no seu braço quando ele fica nervoso e ele deixa a marca no seu braço, se ele chuta você, se ele já deu uns socos em você, preste atenção, você está namorando com um psicopata. Você não merece apanhar. Preste atenção no que eu estou falando. Não se iluda, pastor, quando casar ele vai mudar. Ele não vai mudar. Não vai mudar. Você está deixando, cada vez que ele vai ficar mais nervoso, ele vai fazer alguma coisa além disso. E no casamento ele vai achar que a certidão de casamento é a escritura de posse sua. E ele vai continuar fazendo isso. Sabe por quê, gente? Porque o temperamento dele não é controlado pelo Espírito Santo de Deus. A gente não pode permitir que essas coisas aconteçam. Certo? Peça ajuda. Procura a Carmen. Procura o pastor Gerando. Porque esse relacionamento é um relacionamento abusivo. É um relacionamento que não glorifica Jesus, porque tem violência física. Ok? Tranquilo? Deixa eu mudar de assunto. Quero falar do segundo herói aqui. Obrigado, Caleb. O Homem de Ferro. Algum fã do Homem de Ferro aqui, gente? Beleza? Como é que se chama o Homem de Ferro mesmo no filme? Tony Stark. Tony Stark, ele é extraordinário. Olha, ele tem uma super armadura. O cara é um gênio da ciência da computação. Ele constrói uma inteligência artificial que fala com ele, dá quase que vida, e é extremamente interessante. E o Tony Stark, ele tem, além de algumas qualidades, ele tem um problema sério. O ego dele é às vezes maior do que ele, mas ele está aprendendo a lidar um pouquinho com esse ego. E quando eu olho para a vida do Homem de Ferro, eu às vezes me olho no espelho, para ver se eu não estou me parecendo com ele em algumas coisas. E a gente precisa se olhar no espelho agora, para aprender algumas situações. Eu gosto do Homem de Ferro porque ele tem foco. Quem assistiu o Homem de Ferro 1, quando ele foi sequestrado, ele precisa fazer uma cópia da armadura dele, os terroristas querem, e ele não tem material, mas ele constrói com o que ele tem na mão. E por que ele constrói? Porque além dele ser extremamente inteligente, se der um limão para ele, ele vai fazer uma limonada, mas ele tem determinação, ele tem um foco, ele sabe aonde ele quer chegar. Provérbios capítulo 22, verso 29. Eu vou pedir para o Regis me ajudar. Provérbios 22, 29. Gente, jovens, prestem atenção. Vocês precisam olhar para o Homem de Ferro e pegar essa virtude que é boa nele, ter determinação e foco, especialmente quando o assunto diz respeito aos seus estudos e à sua vida profissional.
A gente não vai para lugar nenhum se a gente não tem determinação e foco. A gente precisa ter determinação e precisa ter foco. A gente precisa saber onde a gente quer chegar. A gente precisa ter um objetivo na nossa vida. Ok? E jovens heróis de Deus que vivem os valores do reino, para agradar o Senhor do reino, precisam ter essas duas qualidades: determinação e foco. Olha a promessa que Deus faz para quem tem determinação e foco. Provérbios 22, 29. Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real. Não trabalhará para gente obscura. Habilidoso. Essa expressão tem a ver com gente centrada, com gente determinada e com gente que tem foco. O mercado de trabalho hoje, gente, está muito competitivo. Muito competitivo. Se a gente não tem foco, se a gente não faz alguma coisa com mais excelência do que outro, a gente não chega a lugar nenhum na nossa profissão. Qual é a turma que mais cresce na UMC? Na nossa universidade aqui de Mogi, que sempre tem muitos alunos, curso de Direito. Tem muitos advogados, mas poucos são aqueles que estão na crista da onda na nossa cidade. Vamos pensar só em Mogi. E os que estão na crista da onda têm determinação e têm foco. Pagam um preço para ter essa habilidade. Há um artigo chamado que o sucesso é construído à noite, em que ele fala o seguinte: à noite as pessoas estão assistindo televisão, mas você está onde? Você está ralando, você está estudando. As pessoas estão lá no McDonald's comendo hambúrguer, mas você está aí em casa estudando, fazendo trabalho. Porque você está construindo uma história de sucesso com a sua determinação. E isso, gente, vale para nós, que somos cidadãos do reino de Deus. Aqui não é o nosso lar. É horrível você procurar um empresário e ele diz assim para você: ó, pastor, não me indica ninguém da sua igreja, não me indica ninguém que seja crente, porque eu não gosto de trabalhar com crente. Porque crente só dá trabalho. Porque crente fica matando trabalho aí no WhatsApp. Olha, se é seminarista, então não manda para mim. Porque seminarista fica fazendo aconselhamento na hora, com o telefone da empresa, na hora do serviço. Não é, gente, não olha para o Mateus. Mateus é gente boa, não faz isso. Ok? Ó, olha a visão. E olha a visão diferente que a Bíblia nos passa. A Bíblia fala de dois profissionais extraordinários. 3. José do Egito, o Neemias e o Daniel. Eram excepcionais no trabalho. Determinação, foco, inteligência, planejamento estratégico. E aí nós crentes, nós queremos: eu não preciso ser o melhor da turma. Não, para que tirar 10 na prova se eu posso tirar 7 e está tudo certo? Nós somos cidadãos do reino. O Senhor do reino é excelente. O reino é excelente. Eu preciso ser excelente no que eu faço. Determinação e foco. Mas há um erro no Tony Stark que a gente não pode cometer. Ele tem um ego maior do que ele. Ele se acha o cara. E ele está aprendendo aos poucos que ele precisa dominar esse ego. Ele está aprendendo a parar de olhar um pouco para o seu umbigo agora. E a gente não pode cometer esse erro, gente, de ter um ego maior do que a gente. Porque gente que só tem um ego enorme são pessoas muito centradas em si mesmas, muito egoístas, muito egoístas. Eu penso que a pior mazela da vida humana é o egoísmo. Porque o egoísmo nos leva a viver uma vida em si mesmada, olhando para o nosso umbigo, e a gente não ajuda ninguém. A gente não ama ninguém, a não ser o nosso ego, quando nós somos egoístas. Tome cuidado com isso. Porque isso é o que mais nos divorcia de Jesus. Porque Jesus não era egoísta. Nós não podemos ser.
Você não pode ser o Tony Stark na sua vida nessa questão do ego. Gálatas 2:20, vivo não, mas Cristo vive em mim. O problema é quando eu sou egoísta, Cristo não vive em mim. O meu eu me expulsa Cristo na minha vida, Ele senta no trono e é Ele que manda. É só você olhar para a sua vida. Com quem você tem se preocupado ultimamente? Qual é o próximo que ocupa as suas orações? Às vezes nós só pensamos na gente mesmo. Nossos alvos são egoístas. Tem muita gente que vibrou, nossa, eu preciso mesmo, posso estar certo, preciso ter determinação, preciso ter foco, eu preciso vencer na vida, eu preciso ser o melhor. Opa! Vamos cortar, viu? Preciso fazer tudo isso aí. Mas há uma diferença em querer ser excelente e querer ser o melhor porque eu sou egoísta. Há uma diferença entre vencer na vida para abençoar pessoas e vencer na vida por causa do meu próprio ego. Há uma diferença. E só os jovens heróis de Deus nessa geração vão descobrir. A diferença é que eu quero vencer na vida não para mim mesmo. Eu quero vencer na vida para glorificar o nome de Jesus. E como eu faço isso? Vivendo uma vida que olha para as pessoas, que abençoe o outro. Certo, gente? Beleza? Legal. Jovens heróis possuem leveza e bom humor. O Tony Stark, ele tem um bom humor danado. Eu gosto, particularmente, tá, gente? Eu gosto mais de assistir os filmes da Marvel. Porque o humor deles tem uma leveza um pouco maior. Acho muito bacana. E o Tony Stark é isso. Nos momentos de maior aflição, ele tem uma sacada boa, ele tem uma palavra boa e deixa o ambiente mais leve. Meninas que estão solteiras, a Carmen vai dizer isso para vocês. Uma das qualidades, uma das 3 qualidades que um homem mais aprecia numa mulher: bom humor. E isso também uma mulher aprecia no homem. Bom, eu vou chamar bom humor de leveza. Porque eu acho que a leveza é mais do que o bom humor. Leveza é um estado de espírito por entender que Deus é soberano, que eu vivo os valores do reino, que o meu lugar não é aqui, que Deus cuida de mim. Isso me dá leveza. Leveza para enfrentar situações mais difíceis, as adversidades mais cruéis, sem perder a esperança de que tudo pode dar certo. E se não der certo, Deus estará comigo e por si só isso basta. Leveza. Às vezes nós não temos leveza. Nós andamos a nossa vida e rapaz, a gente tem uma capacidade de azedar um copo de sal de fruta. De tão pesados que nós somos. Gente amarga, gente chata. Dá uma olhadinha quem está perto de você. Ela não é assim. Só pedir para você olhar. Ok? Só para isso. Quem estava dormindo acordou. Boa. Legal. Leveza. Jovens heróis nessa geração têm essa capacidade de ter leveza. Leveza. Se a gente não tem isso, nós vamos passar pela vida sendo gente chata, enfadonha, que não vai aproximar pessoas de Jesus, vai afastar pessoas de Jesus de tão pesados que nós somos. Certo? Bora! Pode passar, galera. Eita, o Capitão América! Esse é um líder admirável dentro do grupo dos Vingadores, né? O que atrai o Capitão América é a sua integridade, é a sua capacidade de ser um bom caráter, de ser boa gente. As pessoas seguem quem elas admiram. É assim. No casamento, quando nós perdemos a admiração pelo cônjuge, nós estamos perdendo quase tudo. Porque a admiração, ela mantém o nosso olhar no amor e no compromisso do amor, porque a gente admira aquela pessoa com quem a gente se casou. Porque aquela pessoa continua cuidando da gente, continua investindo na gente. Admiração. Isso na igreja é importante. Quem é que a gente segue na igreja? A gente
gente segue na igreja quem a gente admira. Se a Letícia, o Tiago e o Regis marcarem uma vigília, que vai começar na sexta-feira, às 20 horas, e vai até o sábado, o mesmo horário, e ele, depois de um congresso desse puxado, ele marcar a vigília em seguida, você só vai, porque você admira os líderes, e porque você sabe que o que eles estão programando tem um objetivo nobre. Nós seguimos quem sabe para onde vai e quem nós admiramos. Nós não costumamos seguir quem nós não admiramos. E por que a gente admira alguém? Porque a gente vê o caráter dessa pessoa. A gente vê a integridade dessa pessoa. Sabe, pessoal, nós estamos perdendo a oportunidade de sermos heróis da nossa geração, porque nós não somos admiráveis. A gente não vive uma vida cristã admirável. Eu posso estar aqui ensinando sobre romantismo, né? Aí você vai entrevistar minha esposa, ela está cheia de hematomas. Aí você pergunta, mas o pastor, qual foi a última vez que ele te deu um bombom? Ela fala assim, tem 20 anos já. Aí você vai parar de me admirar. Por quê? Não vai admirar qualquer pregador que você descobre que o discurso está diferente da prática. Caráter, gente. Faz com que as pessoas nos admirem. E a gente precisa pensar nisso. Filipenses 4,9, esse texto é muito forte. Tiago, pode ler para nós? Os que também aprendestes, recebestes e ouvistes, e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Você teria coragem de repetir esse texto para todos que conhecem você? Olha, o que você está vendo em mim, o que você está recebendo do meu ensino, o que você está ouvindo das minhas conversas, isso você pode praticar. Porque eu estou seguindo a Jesus, e se você me imitar, você segue Jesus também. A gente é capaz de viver assim? Eu admiro o apóstolo Paulo. Esse texto é extremamente difícil de ser vivido. E só gente admirável consegue viver esse texto e consegue olhar para trás e ter seguidores. Sabe os seguidores do Instagram? Você tem Instagram? Quantos seguidores você tem? Quantos seguidores você tem no Facebook? Mas todos que te seguem lá sabem quem você é? Conhecem você de verdade? Talvez esse número vai cair pela metade. Porque se nos conhecessem de verdade, talvez perderiam a admiração. É isso, gente. Capitão América, o que ele fala, as suas intervenções nos filmes, tem sempre alguém que está pronto para segui-lo, para dizer, estamos juntos. É por aí que você quer ir? É por aí que nós vamos com você. Admiração. Jovens heróis dessa geração, nosso testemunho precisa falar tão alto e mais alto do que as nossas palavras. A gente precisa pensar assim. O que mais? O Capitão América, ele tem a capacidade de se auto-sacrificar, né? No Capitão América 1, o que acontece? Ele vai sacrificar a sua vida. Pois ele vai ser salvo, mas ele ia dar a sua vida para salvar as pessoas. Eu pergunto, a gente tem essa capacidade de autodoação? De se auto-sacrificar pelo que a gente acredita? Vou falar uma coisa assim, o pastor vai puxar saco dele, né? O pastor Jeandre, eu tenho muita admiração pelo trabalho dele. E ontem ele contou. Vocês ficaram aqui quase até mais de 1 da manhã. Era aniversário da Suzy. Ele podia ter saído mais cedo, comemorar o aniversário.
Mas ele resolveu ficar aqui com vocês. E veio hoje no horário. Isso aí é autodoação. Eu amo meus jovens e eu estou com eles. Eu vou sacrificar. Vou sacrificar um tempo da minha família. Ele é bem mais jovem do que eu. Mas vai parar na madrugada. E aguentar o pique de vocês, jovens, não é fácil não. E não tomou Red Bull. O menu energético está aí 100% nativa. A gente se doa e se sacrifica pelos projetos que a gente acredita. Há uma frase do Martin Luther King que é muito legal. Quem não tem uma causa pela qual morrer, não tem motivo para viver. Você tem uma causa que você poderia morrer por ela. Você está vivendo do jeito certo. Nós que somos jovens heróis de Cristo, nós temos uma causa nobre para viver. O Evangelho de Jesus. Por isso que Paulo fala aqui, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque a gente tem uma causa nobre, santa, pela qual a gente deve viver e estar dispostos a morrer. Sem isso, gente, nós não seremos pessoas admiráveis. Quarto, por favor, isso aí. Thor, o Deus do trovão, Deus minúsculo aí, tá bom, gente? Engraçado, no grupo dos heróis, só tem um Deus, não é? Esse Deus é o Thor. Eu consegui ver o Thor. No Vingadores 1, ele quer ser o líder. Por que ele quer ser o líder? Porque ele é Deus, filho de Odin. Ele acha que ele é mais importante que todo mundo. Mas aí, essa guerra de egos, ela vai diminuindo. Vai diminuindo. E o Thor aprende a servir o grupo dos Vingadores como um dos Vingadores. E não como o líder dos Vingadores, porque ele é o Deus Todo-Poderoso, filho de Odin. Ele é mais um no time, para somar com o time. Isso me ensina algumas lições. Primeira lição é que os jovens heróis dessa geração sabem que são servos e não senhores. Marcos 10:45 diz o seguinte: porque ele, Jesus, veio para servir e não para ser servido. Ele veio para dar a sua vida em resgate por muitos. Por que você vive? Por que eu vivo? A gente precisa viver por uma causa maior que a gente. Eu vivo para servir. Eu vivo para servir o reino. Porque o reino é maior do que eu. O reino é maior do que eu. Ontem eu me despedi de uma pessoa que por algumas razões está saindo da minha igreja lá de César. E ela está indo para uma outra comunidade. E é sempre difícil para um pastor se despedir de ovelhas, por qualquer situação que seja. E eu orei, chorei com a pessoa e fiquei depois com uma alegria no meu coração. Sabe por quê? Porque ela não está indo para o mundo, ela está indo servir Jesus. E o reino é maior do que eu. O reino é maior do que a minha comunidade. Se eu não entender isso, eu vou ficar deprimido e vou estar achando que a minha igreja é a melhor igreja do mundo. Por que ela quer sair? O reino é maior do que eu. O Senhor do reino tem outros planos para a vida desta pessoa. Por isso eu preciso me alegrar. Porque a gente tem que viver por uma causa maior do que a gente mesmo. Segunda lição: jovens heróis dessa geração reconhecem que Cristo morreu de braços abertos, para que a gente não vivesse de braços cruzados diante das mazelas humanas. Gosto muito. 1 João capítulo 3, 16 e 17. Letícia, tá? Fala aí, Letícia. A Letícia fez uma pequena cirurgia, você que não sabe, a laser, ali, ela está enxergando melhor. Hoje ela me viu e falou: pastor, mas o senhor, eu achei que o senhor tinha menos cabelo. Nossa, essa cirurgia foi um sucesso. Ela está enxergando bem. Aí, Letícia. 1 João 3, 16 e 17. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa pelo
Opa, repita essa última frase. Devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Você é capaz de dar a sua vida pela vida de alguém? De um irmão em Cristo? Que desafio isso. Porque para ter um amor desse tamanho, eu preciso me envolver muito com essa pessoa. Muito. Nem sempre a gente tem esse envolvimento. Nem sempre. O que mais? Verso 17. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Eu pergunto, como é que pode? Como é que você chama? Isso, você que está olhando para mim. Isso. Gisele. Gisele, quantos anos você tem, Gisele? 20 anos, Gisele, legal. Como é que você chama que está lá? Mariana. Mariana, você é gente boa aqui dessa igreja, menina séria, tal. Aí você percebe que a Gisele, ela parou de vir nas 2 últimas reuniões dos jovens aqui. E aí você, preocupada com isso, você liga para ela. Gisele, você não veio em 2 reuniões, está tudo bem. Aí a Gisele fala assim, eu não vim porque meus pais estão desempregados e meu único tênis, ele furou. E eu não quero ir para a igreja com tênis furado. O que os jovens vão falar de mim? E aí Mariana tem 587 pares de tênis. Veja o que as profetas, alguém falou? Ela tem 587 pares de sapatos que não estão na loja, estão lá no closet dela. Aí ela ouve o que a Gisele falou e a Mariana diz o seguinte para ela: tudo bem, mas eu vou orar. Os seus pais conseguirem um emprego para comprar um tênis para você voltar logo para a igreja. Como eu posso, tendo condição de ajudar alguém, não ser a resposta de oração para esse problema? Eu tenho a condição de ajudar. A Bíblia diz o seguinte: o amor de Deus não pode estar em você. Por isso que eu sei que a Mariana vai doar os 587 sapatos na boa para ela. Pastor, mas não é tudo bem, tá? Que meus pais têm loja de sapatos. Então o senhor vai achar que eu sou uma materialista. Mas brincadeira. Mas vejam, gente, são essas coisas que pegam na nossa vida. Nós vivemos às vezes com tanto egoísmo que a gente não compartilha nada. Compartilha. Às vezes o jovem descobre onde é que tem uma liquidação numa loja. 50% de desconto. Ele nem compartilha com as pessoas. Ele só fica para ele. Ema, cada um com seus problemas. Não é a filosofia de muitos? Mas não é a filosofia dos jovens heróis de Deus nessa geração. A gente precisa prestar atenção no outro. Servir o outro. Ok? Deixa-me correr um pouquinho. Pode passar. Beleza. O Batman. Vou falar um pouco da pessoa da DC. O Batman é um dos meus preferidos. Quem gosta muito do Batman aqui? Ok, legal. Tiagão gosta de tudo. Legal. Eu também levantaria a mão para todo mundo aqui. O Batman, gente, ele pode parecer um cara assim, estranho. Seu símbolo é um morcego. Pense para o lado psicológico. Por que o símbolo dele é um morcego? Porque o Batman, ele é um cara noturno e ele é um cara não sociável. Por que ele é um cara noturno? Porque ele não gosta de se relacionar com pessoas, ele tem dificuldade, ele tem um drama na sua história familiar. Seus pais foram assassinados, ok? Essa é uma marca dele, ele tem dificuldade de se relacionar com os outros. Mas ele é extremamente competente no planejamento estratégico. O Batman sempre tem um plano B. Para tudo, ele tem um plano B. Porque ele é um cara bom de planejamento. Há algumas lições que a gente pode aprender com o Batman à luz da Bíblia. Primeiro, que os jovens heróis desta geração reconhecem as suas fragilidades e as suas sombras.
O Batman na Liga da Justiça, por exemplo, ele passa a bola para a Mulher Maravilha fazer um contato com as pessoas que vão formar a Liga da Justiça, porque ele diz assim: eu não sou muito bom nisso. Não sou muito bom em conversar. Não sou muito bom em diálogo. Ele reconhece uma fragilidade sua. Jovens heróis dessa geração são pessoas que conhecem as suas limitações, as suas fragilidades. Há um texto, gente, que eu quero ler com você. Provérbios capítulo 30, verso 12. Texto forte, vou pedir para o Felipe, de César, ler para nós. Assim, a pessoa de César ali, a Érica, a Roseli, a Gabriela, o Filipinho. Vou pedir para a irmã Roseli. 1 Coríntios 10, 12, Roseli, por favor. Provérbios 30, verso 12. Olha como esse texto é forte, gente. Provérbios 30, 12. Os que são puros aos seus próprios olhos e que ainda não foram purificados das impurezas. Repete, por favor. Os que são puros aos seus próprios olhos e que ainda não foram purificados das impurezas. Os que são puros aos seus próprios olhos. Às vezes nós não temos uma humildade que nos leve a reconhecer que nós temos mazelas, nós temos defeitos, nós temos imperfeições, e aí a gente não admite as nossas sombras, a gente não consegue admitir que nós temos algumas dificuldades. Jovens heróis dessa geração precisam reconhecer quem são. E quem nós somos? Nós somos pecadores, imperfeitos, que precisamos nos relacionar com Deus que é perfeito, baseado na graça de Deus, porque sem a graça de Deus a gente não pode viver uma vida que agrade o Senhor do Reino. E nem sempre a gente tem essa humildade de reconhecer que em nós há algumas sombras que a gente precisa aprender a lidar. Olha em 1 Coríntios capítulo 10, verso 12. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Você reconhece as suas fraquezas? Você reconhece que você pode cair? É uma orientação boa que o apóstolo Paulo deixa para nós. Nós não podemos, em nenhum momento, sermos auto-enganados a respeito de quem nós somos, das nossas limitações, das nossas imperfeições. Porque se nós não tivermos conhecimento das nossas sombras, a gente não vai lutar contra elas. Por exemplo, tem jovem que tem uma dificuldade com pornografia. Tem outros jovens que têm uma dificuldade na área da mentira. Fala tanta mentira que a mentira que ele fala se tornou uma verdade. A gente tem que reconhecer isso. O jovem que quer se libertar da pornografia, ele não vai se libertar enquanto ele não reconhecer que a pornografia é uma área na sua vida que precisa de libertação. E a gente tem que olhar para as nossas sombras e admitir isso. O Batman, ele nos ensina a perseverar. Ele sempre tem os planos dele e sempre tem um plano B. O plano A não dá certo, o plano B quase falha. Mas ele persevera em tudo. Tem jovens que não conseguem perseverar diante das suas batalhas. Tem jovem que não consegue concluir nada do que inicia. É o seu caso? Você é cheio de iniciativa e é ruim de acabativa? Está sempre começando e nunca completa? Às vezes isso é um problema de perseverança. A gente não persevera. A gente não paga o preço. A gente não se esforça. Jovens heróis que marcam a história são jovens perseverantes. Ok? Pode passar. Mais um. Aí, Superman. Dizem que é o herói mais completo. E ele tem muitas coisas interessantes. Ele é dotado dessa questão de ser autodoador. Eu quero pensar com você. O Superman, ele é um ET. Ele é um extraterrestre. Ele não é do planeta Terra. Ele veio de Krypton. Só que ele ama o planeta Terra. Ele ama as pessoas. E por amar as pessoas, ele se sacrifica pelas pessoas. Autodoação. Isso é muito legal. Ver a sua coragem, a
sua determinação no enfrentamento das batalhas, nos ensina muito, porque um jovem herói precisa ser assim. Atos 20 e 24. Tiago, pode ler comigo de novo? Atos 20 e 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. A gente vê tudo isso no apóstolo Paulo nesse versículo. A gente vê autodoação, a gente vê coragem e a gente vê determinação. Sem essas virtudes, gente, dificilmente nós vamos ser jovens heróis da nossa geração. A gente precisa ter determinação, a gente precisa ter coragem, a gente tem que ter essa capacidade de autodoação, de se sacrificar por aquilo que a gente acredita. Eu gosto muito dessa questão do poder. O Superman é o herói mais completo, é o que mais tem superpoderes. E ele consegue controlar todos os seus superpoderes e não permitir que esse poder que ele tem roube a sua integridade. E isso é uma coisa para a gente pensar. Vocês têm poderes? Tem. Alguns de vocês têm o poder da beleza. A beleza é um poder. Como é que eu uso a beleza? Eu uso para seduzir pessoas, para conseguir alguma coisa? O dinheiro é um poder. Como é que eu lido com o poder do dinheiro sem me corromper? Conhecimento. Conhecimento é um poder? É um poder. Como é que eu lido com o poder do conhecimento sem me corromper? Tem professores, por exemplo, que têm conhecimento, mas usam o seu conhecimento para humilhar pessoas. Quantos alunos são humilhados em sala de aula? São vítimas de bullying por um professor, ou pelo melhor aluno da sala, que sempre tem uma gracinha para fazer, porque ele tem o poder do conhecimento. Como é que a gente lida com o poder? Poder do prestígio, poder de um sobrenome forte, poder de exercer um cargo. A Letícia é líder dos jovens, o Regis é o líder, é o cara. Como é que a gente lida com isso? Isso sobe na nossa cabeça? O Superman controla o poder que tem. Eu preciso controlar o poder que eu tenho. E entender que tudo que eu tenho é Deus que me deu. Sou bonito? Foi Deus que me fez assim. Tenho mais dinheiro do que alguns? É a graça de Deus que me permite ter dinheiro. Tenho conhecimento? É a graça de Deus que capacita, me dá inteligência. Ou seja, quando eu tudo da minha vida eu coloco debaixo do senhorio de Cristo e reconheço que foi Ele que me deu, isso me dá humildade para o poder não me corromper. Cuidado com isso, tá? Há meninas muito bonitas aqui, que às vezes usam o poder da beleza para humilhar quem é mais feio, para humilhar meninos. Há rapazes que são muito bonitos, mas que usam o poder da sua beleza para humilhar pessoas, para humilhar seus colegas, para humilhar as meninas. A gente é extremamente inteligente, tem um poder do conhecimento, mas não usa isso para glorificar Deus. Usa isso para glorificar a si mesmo. Cuidado, gente. Cuidado com isso, tá? Finalmente, o meu amigo Superman tem uma fraqueza. Qual é essa fraqueza, Gisele? Kryptonita. A vulnerabilidade do Superman é a Kryptonita. A gente deveria fazer uma série de mensagens e colocar esse tema, Kryptonita. Qual é a sua? Qual é a sua vulnerabilidade? Qual é a sua fragilidade? Para essa fragilidade eu preciso não apenas ter consciência dela, mas eu preciso vigiar e orar. Mateus 26, 41, quem é que abre para mim? Lê rapidinho. Vigiar e orar, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca.
Preciso vigiar e orar. Qual é o meu ponto vulnerável? Dinheiro, mentira, sexo, inveja. Ó, sem olhar para a pessoa que está do seu lado. Você tem inveja de alguém? Você tem inveja de alguém que está aqui? Você fica assim meio deprimido. Ah, se eu tivesse a voz do Jonathan. Ah, se eu tivesse essa elegância das palavras do Tiago. A habilidade do Caleb. Puxa, ia ser um cara tão feliz. Você tem essas invejas? A inveja é um sentimento destrutivo. Que faz pensar sempre que a grama do vizinho é mais verde do que a nossa. E nos leva a viver uma vida bem abaixo daquilo que Deus tem para nós. Cuidado com a inveja. Pode passar. Ah, Mulher Maravilha, eita nós, essa mulher é incrível. Duas coisas marcam a Mulher Maravilha. Primeiro, a sua enorme capacidade de fazer justiça. O senso de justiça da Mulher Maravilha é elevadíssimo. Está no filme, especialmente no primeiro. Ela tem um senso de justiça que é elevado e ela quer fazer as coisas dar certo. Ela começa a conviver com as pessoas, com os seres humanos e perceber a injustiça que há no nosso meio. E ela se rebela contra isso. Jovens que querem ser heróis dessa geração precisam ter um senso de justiça muito elevado. Olha o que o Segundo Monte nos ensina, Mateus capítulo 5, verso 6. Meu amigo, isso. 5 e 6. Mateus capítulo 5, verso 6. Lê Campos, por gentileza. Vou pedir já isso para você, Filipenses 2:20 na sequência, tá bom? Isso. Filipenses 2:20. Mateus capítulo 5, verso 6. Sobre justiça. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. A gente precisa ter fome e sede de justiça, gente. Porque se não tivermos isso, certamente nós seremos injustos. Praticaremos a injustiça e vamos conviver com a injustiça como se fosse a coisa mais natural do mundo. Jovens que são, que têm um senso de justiça apurado, não se conformam quando está no ônibus e tem alguém que está sentado no lugar dos idosos, geralmente jovens, que fingem que estão dormindo e aquela pessoa de idade está lá no ônibus. Cheio de artrite, artrose, mas segurando. Jovens que têm senso de justiça vão fazer o quê? Desculpa, é que você está sentado no lugar de uma pessoa que está precisando de levantar, por favor. Senso de justiça. A gente não olha para a injustiça e fica quieto. A gente age. Uma pessoa está sendo abusada sexualmente no metrô. O que a gente faz? A gente finge que não vê. Não. A gente precisa mostrar que a gente está vendo. A gente precisa olhar para a pessoa e dizer assim, eu sei o que você está fazendo. Por quê? Porque a gente tem senso de justiça. O que eu não quero que faça comigo, eu não gostaria que fizesse com ninguém. Jovens heróis, que vivem os valores do reino de Deus, entre eles, ter fome e sede de justiça, a gente não se omite diante da injustiça. Das pessoas que cortam fila, das pessoas que passam no caixa do idoso e não são idosos. A gente não compartilha com a injustiça. Porque o reino é o reino de justiça. O Senhor do reino é justo. E eu, como um jovem herói que quero fazer história na minha geração, eu preciso ser justo também. Isso é um desafio nos nossos dias, né? A gente aprende com a Mulher Maravilha também que a gente precisa ter sensibilidade. E é uma coisa feminina. Não, sensibilidade, ela não pertence a um gênero. Ela pertence a uma relação que a gente tem com Deus, que independente de você ser um homem ou uma mulher, você precisa adquirir sensibilidade para viver uma vida dando atenção para as pessoas. Filipenses capítulo 2, verso 20. O apóstolo Paulo está lá, preso em Roma, ele está escrevendo a carta para a igreja de Filipos,
E aí a igreja de Filipos tem um problema. Qual é o problema dessa igreja que é tão boa? Tem um problema de relacionamento. Tem duas mulheres que estão se pegando lá de tapa na igreja, a Evódia e a Cíntia, que diz a história líderes da igreja. Esse problema de relacionamento está tomando partido na igreja de Filipos. Alguns preferem a Cíntia e outros preferem a Evódia. Aí o Paulo escreve e diz assim: gente, eu estou preso aqui, e eu sei que vocês estão com problema, mas eu vou mandar alguém, uma pessoa para resolver o problema. Quem é essa pessoa? Pode ler para mim, por favor. Porque ninguém tem um de igual sentimento, e sinceramente cuide dos vossos interesses. De quem ele está falando? Timóteo. Vocês estão com problema? Eu vou mandar uma pessoa para ajudar vocês, porque não tem ninguém que se interesse genuinamente pelos problemas dos outros mais do que o Timóteo. Olha que elogio que o Timóteo recebe. Sabe o que é isso, gente? Precisamos ter sensibilidade para se colocar no lugar do outro e tentar fazer alguma coisa para ajudar. Jovens heróis fazem isso. E a gente precisa marcar a história, vivendo os valores do reino, tendo sensibilidade. Finalmente, eu não posso terminar sem falar do maior vilão que a Marvel já produziu. Ele é chamado o vilão dos vilões. Por que a gente se atrai tanto pelos vilões, né? A gente admira os heróis, mas a gente acaba também tendo uma admiração pelos vilões. A psicologia tem algumas possibilidades de respostas para isso. Mas eu quero pensar com você que jovens heróis que marcam a história precisam aprender algumas coisas com Thanos. Especialmente, a gente tem que se olhar no espelho. Quero pensar com você aqui, ó. Está dando para enxergar aí? Vou ler. Às vezes nós nos identificamos com Thanos. Sabe por quê? Eu sou Thanos quando eu aceito que a violência é o maior recurso para fazer o bem. Na lógica do Thanos, ele vai salvar metade do mundo matando a outra metade. Lembra disso no filme? Ele quer resolver os problemas com agressão física, verbal, e a gente sabe, pessoal, que a lógica da violência, ela nunca será uma lógica abençoada por Deus. Porque no reino de Deus, isso é o tipo de coisa que a gente nunca vai abrir mão. Não por força nem por violência, não é isso que diz a palavra de Deus? No Sermão do Monte, Jesus não elogia aqueles que são pacificadores? Em vez daqueles que são fortes e violentos, violência, gente, é sempre uma furada. Eu pergunto, como é que tem sido o seu comportamento? Você costuma agir com violência? Tem filho que está batendo nos pais hoje. Filhos crentes. Isso não é legal. Violência. Violência nunca vai ser uma resposta para nada, gente. Para nada. A gente se parece com Thanos assim. Eu sou Thanos quando eu afirmo possuir boas intenções para esconder a minha ganância, meu desejo pelo poder, pela fama, pela glória. Não é isso que o Thanos faz. Pessoal, eu não sou ruim. Há um problema aqui no mundo, eu vou consertá-lo. Vou matar metade da população, vou salvar uma outra metade, e a gente vai construir uma nova história. É interessante, né? Há uma pretensa boa intenção que mascara o grande problema do Thanos. Qual é o problema dele? Ele é ganancioso. Ele é ganancioso. Ele quer a glória, ele quer a fama. Não é à toa que na narrativa o poder é conquistado com joias. Em nossa realidade, todos alegam possuir boas intenções para tudo. No entanto, o mundo está cada vez pior. A gente tem tanta gente bem intencionada e o mundo está cada vez pior. Porque às vezes, como diz o velho ditado, de boas intenções o inferno está cheio. Boas intenções que dão uma maquiada nas nossas más intenções. O Thanos tem muito para nos ensinar sobre isso. Pode passar. Eu sou o Thanos quando eu quero crescer na vida, atingir meus objetivos pessoais a qualquer custo. Independentemente de quem eu deixo para trás, de quem eu preciso passar por cima, magoar, abandonar. Essa cena em que o Thanos, ele
precisa matar uma pessoa para conquistar a joia mais rara, ela não é uma cena incomum. Ele vai matar a própria filha para adquirir a joia que lhe falta. Ele vai fazer isso, gente. Ele vai chorar umas lágrimas de crocodilo, mas depois ele vai passar por cima disso, porque ele tem um objetivo. Um objetivo que, às vezes, nós temos. Nós queremos vencer. Nós queremos ser o melhor. E para atingir isso, a gente vai passar por cima dos outros. Lembro de uma história verídica 3 anos atrás, 3, 4 anos, de uma moça super bacana, boa família. Ela entrou numa empresa, numa multinacional, lá em São José dos Campos. E ela cobriu férias de uma pessoa que saiu de licença, maternidade. Aí, 6 meses depois, a pessoa volta para trabalhar. E ela pensou assim, puxa vida, eu gosto tanto dessa função, eu quero ficar com o lugar dela. Sabe o que ela fez? Ela planejou o assassinato dessa moça para ficar com a vaga dela. Em nome do quê? Em nome de vencer na vida. Para vencer na vida, não importa se eu tenho que matar. Não importa. Gente assim se parece com Thanos. Não tem referencial de valores nenhum mais. Se tornando pessoas insensíveis. Querem conquistar os seus objetivos, nem que para isso tenha que literalmente passar por cima dos outros. Nós não podemos ser pessoas assim, tá? No final do filme, quando o vilão conquista seus objetivos, não há nenhuma comemoração ou sensação de vitória. A sua reação demonstra até um certo desalento. Para alguns, pode ser a sensação de dever cumprido ou o fato dele saber que o seu sucesso veio com dor. Na minha opinião, a reação de Thanos está relacionada com a falta de saciedade que os ganhos egoístas trazem. E agora, o que eu faço? Comemoro com quem? Qual é o meu próximo passo? Deixa eu me explicar isso. Ele conquista todas as joias, ele tem o poder supremo. E ele não tem com quem comemorar. E ele não está feliz. Sabe por quê, gente? Porque há um conceito de felicidade nos nossos dias que nos ensina que felicidade é a gente realizar todos os nossos desejos. Não é verdade. Nós somos insaciáveis por natureza. Quanto mais eu tenho, mais eu quero ter. Quanto mais eu conquisto, mais eu quero conquistar. Somos insaciáveis. Quem tem dinheiro, quanto mais dinheiro tem, mais quer ter. Nunca será o bastante, nunca será o suficiente, porque somos insaciáveis. Se o meu problema é na área sexual, eu posso me relacionar com quantas pessoas eu quiser. Nunca será o bastante, eu sempre vou querer outras pessoas diferentes, porque eu sou insaciável por natureza. O Thanos conquistou tudo. E ele estava deprimido no final do filme. Porque tudo nunca será o bastante, nunca será o suficiente, quando nós não conquistamos o tudo que a Bíblia diz que é suficiente para dar resposta para a nossa vida. O tudo é ter Jesus como o Senhor da nossa vida. Quem tem a Jesus tem tudo. Tem tudo. Vocês são jovens, têm muita vida para viver. Muita vida para viver. Cuidado com essa coisa de viver uma vida conforme der na sua cabeça. Indo atrás da satisfação de todos os seus desejos, achando que você vai ser feliz por causa disso. Não vai. A gente tem que concentrar nossa expectativa de felicidade e de saciedade existencial em Jesus. Se for uma outra coisa a não ser Jesus, seremos pessoas insaciáveis e infelizes ainda que profissionalmente realizados, academicamente resolvidos e com dinheiro no bolso. Seremos infelizes. Eu termino essa palavra dizendo o seguinte para você. Esqueçam os heróis da ficção. Se lembre do herói de todas as horas. Jesus Cristo. Você quer ser um jovem herói nessa geração?
Você precisa ter o amigo de todas as horas como o Senhor da sua vida. Você quer viver os valores do reino nesse mundo divorciado de Deus? Não se esqueça de Jesus, o herói de todas as horas. Sabe por quê? Porque Ele nunca vai abandonar você. Quando você passar por uma tentação, e nós somos tentados, Jesus foi tentado. A gente pode vencer a tentação. Como? Na força de Jesus, o nosso verdadeiro super-herói. Porque Ele não nos abandona. Hebreus capítulo 4, 14 e 15 diz mais ou menos assim: nós temos um Deus misericordioso e cheio de graça, que se você se achegar a Ele, Ele vai agir na sua vida com misericórdia e graça, para te sustentar na hora difícil, na hora da aflição, na hora da tentação. Talvez essa palavra de hoje lembrou a você que em algumas coisas você não está sendo um jovem herói. Porque você tem sombras na sua vida, você tem áreas que você precisa vencer, você tem um temperamento que não é bom, você tem áreas da sua vida que Jesus não controla porque você não deixa. Se você se aproximar de Jesus nessa perspectiva de que, Senhor, eu quero vencer essa área, quero vencer essa tentação, eu quero tirar essa sombra da minha vida, eu preciso da sua ajuda, Deus vai agir através de Jesus na sua vida, te dando misericórdia e graça. 1 Coríntios 10:3 diz que não nos sobreveio tentação que não fosse humana, mas fiel é Deus que pode nos levar a termos vitória nas nossas tentações. Porque Jesus é o super-herói que não nos abandona. Não nos abandona nunca. Lembre-se que esse herói que não nos abandona, ele não nos abandona quando a gente enfrenta uma grande adversidade. Lucas 1,37 diz o seguinte, que para Deus não há impossível. Para esse super-herói que está conosco todos os dias da nossa vida, não há impossível. Então, na sua aflição, clame. Há meninas que acham que nunca vão namorar. É incrível como a sociedade pós-moderna está colocando umas coisas na cabeça da nossa juventude muito estranhas. Tem meninas com 12 anos que está tomando antidepressivo porque as tias estão perguntando: você não tem namorado? Você vai morrer encalhado. A menina com 12 anos, gente. Que coisa louca é isso? E aí a gente pensa assim: puxa vida, será que na vontade do Senhor do Reino eu vou namorar com alguém? Essa dúvida você pode ter, eu vou considerar normal. Quando você passar, nunca namorou, já tem mais de 25 anos, eu acho que é uma questão, como a Bíblia nos ensina, leve tudo o que te aflige para Deus. Filipenses 4,6, não diz isso? Não andeis inquietos por coisa alguma. Pô, gente, mas com 12 anos está preocupado com isso. Isso é uma filosofia dessa sociedade divorciada de Deus. Com 12 anos a gente tem coisas mais importantes do que relacionamento. Muito mais importante. E vai chegar uma hora que os relacionamentos serão importantes. E se esse relacionamento demorar, leva para Jesus. Senhor, Tu sabes todas as coisas. Tu sabes todas as coisas. Ele vai cuidar de você. Fique tranquilo. Uma das coisas que eu sempre lembro é que a gente pode ser feliz sendo solteiro. A Bíblia fala de solteiros que foram felizes porque tinham a coisa mais importante para ser feliz na vida, que é Jesus. E essa história, desculpa frustrar você, eu vou casar para ser feliz, essa é uma das maiores inverdades do ponto de vista teológico que a gente fala. Essa história de que eu vou encontrar uma cara metade, isso é uma coisa espírita. Essa história de que eu vou encontrar uma alma gêmea, isso é mais espírita ainda. Não tem alma gêmea, a gente não tem cara metade. Deus nos criou inteiros. É um inteiro que vai namorar com o outro inteiro. Eu não caso para ser feliz.
e vou casar, porque eu posso ser mais feliz ainda na bênção de Deus. Se a gente não conseguir equacionar essas coisas, aí a gente não consegue namorar e nem casar, e a gente acha que Deus nos abandonou, que nós somos as piores pessoas do mundo. Isso não é verdade. Descubra primeiro a felicidade em Deus. Quando você descobrir a felicidade em Deus, você vai ter um brilho no olho tão intenso. E você está perdendo isso porque você está correndo atrás de namorado ou de namorada. Quando a gente tem um brilho no olho porque Jesus é o dono da nossa vida e a gente vive os valores do reino, as pessoas vão nos enxergar. Vamos orar. Pai querido, eu quero orar por cada jovem que está aqui, Senhor. Te agradecer pela vida deles. Poderem estar em tantos outros lugares, estão aqui no sábado à tarde. E deram tanta atenção à tua palavra nesta tarde. E eu fico com o coração tão alegre, tão honrado pela atenção deles. E eu peço em nome de Jesus que o Senhor os capacite a serem jovens heróis nesta geração. Uma geração que precisa de gente boa do Senhor para viver uma vida santa e corajosa. Vida essa que reflete os valores do reino e que alegre o Senhor do reino. Pai querido, eu peço a Deus que esse congresso que foi tão planejado, que ele possa surtir os efeitos, ó Deus, que atinjam os objetivos deste congresso. Pai, continua capacitando, Deus, aqueles queridos irmãos que vão falar ainda. Quero te agradecer pela vida da Carmen. Ela tem sido uma bênção nesta igreja e tem sido uma bênção na vida da minha igreja. Tantos irmãos de César que têm feito curso com ela e são abençoados. E eu tenho certeza que o Senhor quer usar a Carmen neste final de tarde. Tenho certeza que o Senhor vai usar o Robert à noite. O Senhor vai usar o pastor Geandre, porque queremos aprender ainda mais sobre o reino, os valores do reino e a vivência desses valores na nossa caminhada. Que sejamos heróis da nossa geração e que as pessoas possam glorificar o nome de Jesus, como diz o Sermão do Monte. Que as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem o Pai. É o nosso desejo, Pai, é a nossa oração. E nós a fazemos no nome santo, bendito e precioso de Jesus. Amém, amém, amém. Fique em pé, dê 2 abraços em quem está perto de você. Diga para ele que seja um herói de Deus na sua geração. Aí, Deus abençoe. Obrigado, Thiago Regis. Obrigado, Letícia. Obrigado, pastor Geandre.